Agora na Novo Tempo, Código Aberto. Muito bem, meus amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez aqui pelas ondas da Novo Tempo. Você aí pelo nosso Facebook, você pelo, quem sabe, YouTube da rádio, acompanhando aí com a gente o nosso Código Aberto, que já passou da metade aí, né, dessa temporada. Estamos na lição número 7 e hoje nós vamos entrar numa história, eu acho que é uma das histórias mais conhecidas do livro de Daniel, né? Que criança nunca ouviu falar da história de Daniel lá na Cova dos Leões? Todo mundo, né? Todo mundo já deve ter ouvido essa história. É uma história muito conhecida, muito contada, porém ela tem umas lições muito importantes pra gente que até focam para o tempo do fim, ok? Então a gente quer que você aí fique antenado e que você participe aqui com a gente. No estúdio da rádio, estou tendo aqui a alegria de receber aí, eu acho que, não sei se é a segunda vez nesse ano, o meu amigo Kênio Pantoja, que é de casa, mas eu acho que você nessa temporada não esteve, né? Ainda não. Era pra ter vindo na semana passada, mas teve um evento aí que não podia estar, mas estamos aqui hoje. É verdade. Mas ele é o nosso amigo aqui que mora bem pertinho. Toda vez que a gente liga pra ele, fala: pastor, estamos com saudade da sua voz. Ele: pode colocar o meu nome que eu vou estar lá. É o meu amigo, o meu pastor Rogério. Ele que é o meu pastor, viu? Ele é o meu pastor, gente. Quem cuida de mim é ele. Tudo bem, pastor? Maravilha, bom dia ao amigo ouvinte aí, bom dia Jorge, bom dia Kênio. Bom dia. Que Deus possa nos abençoar nessa manhã aqui. Pastor, vou só pedir para você tentar levantar o seu microfone, porque na verdade ele é aqui, ó, o áudio dele entra aqui, não é aqui, tá bom? Isso, aí vai ficar legal. Bom, amados, é isso aí, da Cova dos Leões à Cova do Anjo. Interessante, né? O que colocaram aqui. Então a gente vai estudar essa lição, você que está aí com a gente acompanhando, pode pegar a sua Bíblia. Daniel capítulo 6 vai ser o texto que a gente vai estar utilizando aí hoje. E para isso a gente precisa que você esteja também aí em oração. E nós vamos fazer isso agora, nós vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para a gente poder entender esse tema de hoje. Kenny, você pode orar para a gente, por favor? Nosso Deus, nosso Pai, é muito bom estar na Tua presença, é muito bom estudar e ler a Tua palavra. E nesse dia especial vamos estudar aqui sobre esse desafio que Daniel passou e que muitos de nós passamos diariamente, Senhor, que é poder exaltar o Teu nome mesmo em meio a perigo de vida. Amém, queremos, Senhor, entender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o Kênio trabalha aqui na Associação Norte do Pará, é aquele que prepara os vídeos, né? Isso. Aqueles vídeos lindos, maravilhosos, ele que faz. Amém. Todo um trabalho com muito carinho, muitas vezes pensando o que ele vai fazer de novidade. E o meu amigo aqui, o pastor Rogério, ele é pastor do distrito da AMPA, né? Tem hoje quantas igrejas, pastor, que teve uma mudança? 5 igrejas e um grupo. 5 igrejas e um grupo. E eu sou da Central. Igreja Central, né? Isso. Tá legal. Pastor, nós aprendemos aqui. Eu vou até pedir para o nosso ouvinte acompanhar com a gente, para ficar um pouquinho mais fácil, né? Nós vimos aí na semana passada algo muito interessante, né? A arrogância ali do rei Belsazar. E agora entramos num outro período, né? Que é um outro rei que entra, né? Uma nova nação agora, o rei Dario, certo? O rei Dario. E logo de cara, a Bíblia deixa aqui pra gente que Daniel, ele teve um lugar ali de destaque no reino desse Dario. Então vamos ver aqui rapidamente a partir do verso 1, capítulo 6, diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e também sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, o que a gente pode ver aqui, né, pastor? Que Daniel foi se destacando no trabalho, né? Ele era um dos 3 ali presidentes, e o rei estava pensando em torná-lo uma espécie de primeiro-ministro, aquele que seria responsável por tudo. Sim. É isso mesmo? Isso mesmo. É interessante a gente perceber que no livro de Daniel nós vemos Daniel como um grande estadista envolvido nos governos, né?
Ele é um homem do governo, é um homem que sabe gerir muito bem responsabilidades, obrigações. Um dos pontos principais é porque, como você leu, ele estava ligado ou sempre ao lado de Deus. E Deus dava sabedoria a Daniel, dava conhecimento a Daniel e dotava Daniel como um gestor, um líder exatamente, entendeu? Mesmo onde estava. Então é bonito perceber que muitas vezes não importa o meio em que estamos. O que importa é quem nós somos. Então não importa se nós viemos de um outro lugar, de uma cidade como ele tinha vindo aprisionado para ali, mas o importa é como nós somos, o que nós seguimos e que Deus nós queremos ter. Daniel se destacou justamente por isso, por ser um homem diferente daqueles demais que ali moravam. Um homem diferente porque estava ao lado de Deus. Agora, Kenio, o interessante é que, embora fosse uma promoção para Daniel, isso gerou uma certa inveja por parte de algumas pessoas. O que aconteceu ali? Por que invejaram? A inveja, ela está presente em todo lugar, né, Diógenes? Eu tenho certeza que você já sofreu, você está escutando aí, já sofreu inveja por parte de alguém, né? E a inveja está presente. A Bíblia conta aqui que, não só no caso de Daniel, mas no caso de José, né? Os irmãos dele tiveram inveja dele. E várias outras partes a Bíblia conta, né? O próprio rei Saul teve inveja Rei Saul de Davi, né? também. E Daniel sofreu inveja porque ele se destacava. Sabe, eu estava refletindo e eu pude lembrar de alguns amigos meus. Pessoas que se colocam na mão de Deus e fazem a vontade dele, têm comunicação com ele, elas se destacam, Diógenes. Elas se destacam em tudo. Seja no estudo, intelectualmente. Então você pode ver no decorrer da história pessoas que se destacaram muito por terem proximidade com Deus. Então até uma dica para você: você quer se destacar, fique perto de Deus. E inevitavelmente uma ou outra pessoa vai sentir inveja de você. Mas no caso de Daniel aqui, ele não se preocupou com isso, né? Ele se destacou tanto, como o pastor falou, que o rei disse: não, ele vai ficar líder de todo mundo aqui. Né? E isso gerou inveja dos outros lá, por conta de que eles perceberam que Daniel estava acima deles. Pastor, a gente pode dizer que na época ali daqueles que ali estavam, havia corrupção também? E talvez entrar um homem tão correto como Daniel seria prejudicial para os negócios errados deles? Então pensaram: olha, com esse aqui à frente não vai dar para a gente meter a mão não, né? É isso mesmo. Para a gente ver que esses problemas de corrupção, de inveja, de egoísmo, nós temos aí há muito tempo, né? A gente só vai à frente abordar um pouco mais esse assunto, da origem, da causa dele, né? Mas nós podemos observar que a corrupção, ela é inerente parcialmente a quase todo ser humano, né? A diferença é, aqueles que estão com Deus, eles conseguem se esquivar das tentações que são tramadas e forjadas para ele. Daniel foi um homem que se manteve incorrupto, mas Daniel foi um homem que se manteve digno e por isso recebeu de Dario a responsabilidade, estava assim sobre os olhos de Dario a responsabilidade de vê-lo como um dos maiores entre os seus ali. E isso geralmente causou uma inveja grandiosa demais, ao ponto de se planejar. O capítulo 6 todo é um plano de assassinar uma pessoa. Era um complô. Era exatamente isso. Um complô. Sabe que eu... Sim, pastor. Era um plano totalmente alinhavado com o objetivo final em assassinar uma pessoa. O capítulo 6 ele mostra o ser humano talvez num grau altíssimo de pecado. Porque ao invés de todos percebemos como uma história bonita, nós lembramos da cova, nós lembramos dos leões, do livramento. Mas nós não conseguimos às vezes perceber que tudo isso Satanás ele arquiteta para um fim próprio. Na visão humana é apenas um livramento, mas no contexto cósmico divino nós temos uma luta entre o bem e o mal aqui. Exato. Exatamente. Eu acho interessante que, colocando no ambiente político, né, quando a pessoa vai se eleger para algum cargo, aí já começam a pesquisar sobre a vida da pessoa e vai ali e levanta tudinho, né? Aí quando, enfim, aí jogam lá, fez isso, fez aquilo, aí de repente acaba com a vida da pessoa, né? É alguma coisa que ela fez. E eles aqui levantaram, disseram: não, vamos ver aqui, vamos ver o que foi que ele fez pra gente poder acabar com ele. Mas eles viram que Daniel era irrepreensível, né? Então eles disseram: olha, nós não vamos conseguir
fazer com que ele caia diante do rei por causa de alguma coisa ilícita que ele fez. Mas se a gente conseguir colocar na lei do Deus dele, aí a gente vai conseguir, porque quando colocava a lei de Deus, Daniel ele não deixava a lei de Deus abaixo das coisas que ele fazia lá. Aparentemente, né, eles chegaram à conclusão de que ele não iria errar, porque era uma pessoa correta, justa, inocente em tudo que, né, eles poderiam condená-lo ou julgá-lo, e chegaram à conclusão que a única maneira dele aparentemente errar seria fazer alguma lei, uma lei contra a lei dele, a lei do Deus dele, e ele, obedecendo a lei de Deus, estaria dando margem para eles, entendeu? É verdade. Interessante, mas nós percebemos assim, ó. Por exemplo, se a inveja é um dos piores males hoje que nós temos na humanidade, por outro lado nós temos a honestidade, que é um dos melhores que nós podemos ver. Nós temos visto em jornais, em televisão às vezes, a pessoa que fez o bem a alguém ou que achou... Recentemente eu vi uma reportagem no jornal, uma mulher que foi na farmácia comprar um remédio e caiu da bolsa dela R$2.000, aproximadamente, se não me engano. E a moça do caixa foi repor o remédio e viu no chão, e aí divulgou na cidade, demonstrou para a cidade, queria saber quem é a pessoa, que ela não conhecia, mas tinha a imagem foi ao ar e causou o pessoal, os repórteres, entrevistaram, rapaz, como é que pode tal isso? Ou seja, um ato de honestidade hoje gera uma repercussão tão grande em meio a tanta inveja, tantos problemas que nós temos. A Bíblia nos mostra nessa lição exatamente isso, que um homem de Deus, ao lado de Deus, é honesto. Eu até escrevi aqui, ó, a honestidade para o cristão é a sua identidade. Eu coloquei aqui nessa página de domingo. Para nós cristãos, a honestidade ela é uma identidade, que nós devemos sempre andar com ela. Interessante agora a gente seguir aqui para segunda-feira. Eu estou querendo só pegar alguns pontos principais. E aqui entra algo muito interessante, porque a trama foi a seguinte, eles chegaram lá para o rei, né, no verso 6, e disseram assim, ó rei, viva para sempre, viva eternamente, né? Todos os presidentes do reino, os prefeitos e também os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Primeira coisa aqui, a gente percebe que eles mentiram. Não foram todos os presidentes do reino, não foi todo mundo, porque Daniel não havia sido consultado. A votação não foi unânime. Não foi unânime. E quando não é unânime, nós vemos que a trama já começa a ser exatamente alinhavada por aí. Da mentira em busca do assassinato, da morte. Eles tramaram a mentira, o rei pensou que tinha o apoio de todos, inclusive de Daniel. Ele não havia percebido que esse decreto ele penalizaria Daniel à frente. Ele só veio a perceber depois que ele assina. Ele não percebe. Ele não percebe na hora. Talvez até a proposta de Deus, que Deus estivesse trabalhando no coração de Dario, ou não, mas que pudesse ser feito dessa maneira. Mas o interessante é que a Bíblia relata que ele não percebeu. Assinou. Depois que assinou, aí que ele foi compreender o que estava por trás. Quando chegaram as queixas daqueles oficiais, porque Daniel não havia mudado a sua rotina. A gente pode até aqui, talvez, imaginar que ele estivesse aceitando essa proposta para evitar, quem sabe, alguma revolta. Ele estava há pouco tempo no reino, né, pastor? Também. Agora, também alguns dizem que é muito interessante essa questão da exaltação própria aqui, né, dele, né? Porque, ó, você é como um deus, né? As pessoas têm que te consultar. E aí começa uma coisa interessante, George e Kenny. Por exemplo, quando você quer alguma coisa, você tem que saber pedir. E existe uma coisa interessante de saber pedir. Até com Deus é assim. Observa só quando Moisés foi pedir pelos seus lá no Egito, lá no deserto. Quando ele fala assim, não, senhor, se o senhor não me abençoar, não deixar eu, então retira meu nome. Então, risca o meu nome. Risca o meu nome. Para você ver como até a maneira de pedir, Deus sonda o coração, Deus viu a sinceridade, a honestidade daquele momento na vida de Moisés. A mesma coisa aqui. Só que o plano aqui era afagar exatamente o senso de Deus, de Senhor, de grande, de grandioso, de poderoso de Dario.
E com isso ele foi gostando daquele afago, daquela situação, ao ponto de fazer isso. Eu só destaco outro ponto aqui, ó, que eles colocaram não somente a inveja, mas também pegaram a lei. Eles eram legisladores. Dois aspectos Exatamente. eles usaram ali. Eles eram legisladores. Eles eram homens sábios da lei também. Então, se moralmente não temos como derrubar Daniel, vamos então através da lei, da burocracia. E como a lei dos Medo-Persas era uma lei imutável, era irrevogável, não podia se cancelar, então assim, eles falaram assim, depois que ele cair na armadilha, não tem como ele refazer o que nós estamos querendo. Então, eles foram invejosos com Daniel e foram mais ainda, eles enganaram o próprio rei deles. Como esses homens eram baixos, na verdade, né? Diga, pode? Tem uma coisinha aqui que eu queria destacar também, que ele dividiu o reino dele, né? Tu comentou isso ainda agora. Isso para ele seria uma forma melhor de poder gerir ali o seu reinado. Só que isso também tinha um problema. Uma dos líderes ali podia se revoltar contra ele, né? Por isso a questão. E aí ele tem a questão da vaidade, ele se envaideceu, mas também de ter o controle e a submissão dos seus liderados. E aí ele aceitou isso aí, né? Para que eles reafirmassem sua fidelidade com o rei. Aí o ponto que eu queria destacar aqui, Didi, é o seguinte: a gente é fiel com muita coisa aqui nessa terra, né? O nosso trabalho, o nosso compromisso, o nosso chefe, isso, aquilo. E Daniel era fiel ao rei, né? Tanto que o rei quis livrá-lo depois quando tudo aconteceu, mas a grande questão aqui, Daniel era fiel ao rei, mas ele era mais fiel ao rei do universo. Então, a pergunta que eu faço para mim, que eu faço para os nossos ouvintes hoje, será que a gente tem sido fiel mais com as coisas desse mundo do que com o nosso rei, o rei divino, o rei eterno? Exato. E a gente vê aí que Daniel, ele aceitou, né, o convite do rei, ele podia ter negado, mas ele aceitou porque ele tinha um plano. Ele sabia que seria para a honra e glória de Deus, né? Sim. Ele era o único ali que cria em Deus, em meio àquela multidão de gente importante. Não, eu quero fazer a diferença aqui. Né? E nós podemos lembrar também que Daniel não estava sozinho ali naquele momento no reino. Mudou o gestor, era Dario, mudou os Medos e Persas, assumiram, mas tinha povo de Deus também ali. Sim. Então Daniel estando ali, ele poderia também fazer bem ao seu próprio povo, ao povo que Deus queria que ele comandasse, que ele ajudasse, que ele, enfim, amparasse naquele momento. Bom, rapidinho aqui, olha, só faltam 4 minutos para acabar. Gente, que isso? Voou, pastor. Olha só, pastor. Rapaz. Eu estou olhando aqui assustado. Então, olha só, resumindo aqui. Daniel, quando soube disso tudo, ele foi clamar a Deus na mesma hora, né? Ele ignorou a lei, ignorou aquilo tudo. Aí a pergunta que fica sempre aqui. Daniel, ele não poderia ter feito o seguinte, ou pensado da seguinte maneira: eu vou fechar ali a janela do meu quarto, eu oro 3 vezes ao dia, como eu sempre faço, ninguém vai ficar sabendo nem nada. Mateus 6,6 fala isso, né? Quando tu entra no teu quarto, fecha a porta, a janela, e ali em sigilo eu estou contigo. Daniel, ele não mudou a rotina dele, Jorge. Porque quando a gente é fiel a Deus, a gente não pode mudar a nossa rotina em detrimento de situações exteriores ao nosso convívio, nossa cultura real. Ele não mudou a rotina dele, então ele abriu as portas e permaneceu, que ele percebia. Uma coisa que a gente tem que saber, às vezes, que algumas batalhas da nossa vida, elas não são somente no âmbito pessoal, elas são no âmbito espiritual. Sim. Então, nesse momento, ele falou assim: agora é o momento que é chegada a hora de eu novamente testemunhar do poder do meu Deus. Eu não vou me excusar, eu não vou me esconder. E aí ele foi e deixou a porta e janelas abertas para que pudessem ver. Era o que eles queriam. Entendeu? Eles queriam era isso, pegar Daniel nesse ato e relatar ao rei. E acabou que deu certo. Deu certo, ele foi agora pego, né? Eles observaram ali durante o dia todo o que ele fez e agora chegaram: olha, o rei, esse homem aí, ele fez tudo errado, tal. E olha, ainda lembraram: olha, o senhor assinou isso aqui, o decreto dos Medos não pode ser mudado, é irrevogável, não pode mudar, porque eles perceberam que o rei ficou triste quando soube de tudo. E o rei, a ficha caiu, né? Caiu. Eu fui bobo, eu caí direitinho. E diz que ele ficou ali um bom tempo tentando resolver a situação. Até o pôr do sol. Até o pôr do sol ele percebeu que era uma
Era uma trama, um complô ali, e tentou livrá-lo, mas como a lei era muito clara, ele não conseguiu. E agora ele faz uma declaração interessante, né? Ele diz assim: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Te livre. Interessante nós percebemos na frase de Dario. Ele, depois de tentar até o pôr do sol, depois de passar a madrugada acordado, não conseguiu dormir, não comeu nada. A Bíblia fala que ficou em jejum porque não dispensou alimento para poder pensar no que ele havia feito. Eu imagino nesse momento o sentimento de uma pessoa traída, não é? Porque ele foi traído pelos seus oficiais, né? E nesse exato momento, Dario estava com todos os seus 3 oficiais praticamente mortos. Porque, na visão humana, Daniel ia morrer porque ia para a cova. Mas Dario sabia que tinha mais 2 que eram contrários a ele, que armaram um plano. Ou seja, ele era um gestor que o reino dele havia nesse momento chegado ao fundo do poço. Não tinha quem gerir, ele delegou e agora que ele delegou, o traiu. Sim. Os 3 poderiam morrer ele agora. Ele não ia confiar nos 2 e Daniel ia morrer. Só que o plano de Deus é diferente da visão, talvez, que Dario teve. Os 2 que fizeram o plano iam padecer, e Daniel, por ser homem de Deus, ia ser o único que ia sobreviver dessa saída. Ia ser o que ia sair desse plano, dessa jogada feita pelo inimigo. Bom, aí a história resumida conta pra gente que Deus livrou Daniel. O rei ficou a noite toda com insônia, tentou tomar remédio pelo visto, mas não deu certo. E quando ele chega, ele faz eu acho que aquela pergunta meio que chorosa: Daniel, porventura, né? Ele fala mais ou menos assim: o Deus a quem tu continuamente serve tem podido te livrar. E ele diz: viva o rei, sim, o meu Deus enviou o seu anjo, né? Então naquela hora o rei fica feliz, né? E vê como Deus ali realmente era eterno, vivo, e agora ele faz uma lei, né? E aí algumas pessoas comentam: aqueles que haviam sido inimigos, que haviam aprontado tudo, eles são jogados na cova dos leões, juntamente com a sua família. E alguns falam: como é que pode Deus ter permitido ali que a família inocente daqueles homens maus também viessem a pagar? Mas era uma cultura da época, né? A Bíblia não está apoiando essa iniciativa, mas está apenas relatando de fato o que aconteceu, né? Eu acho que tem uma coisa aqui, Diogenes, que talvez você que esteja escutando esteja passando por uma situação de acusação ou de injustiça, como Daniel passou, né? Então, talvez você tenha sido acusado por algo que você não fez, talvez você esteja passando pelo que Daniel passou, porque isso acontece diariamente, né? Então, aqui a lição vem trazendo que isso é um contexto do que vai acontecer naquele último grande dia, quando o mal parece que vai vencer, mas enfim, Deus ele pega ali e ele salva o seu povo, né? Então, qual é que tem que ser a nossa posição nesse conflito? Porque aquilo ali aconteceu, mas esse conflito é bem maior, e a lição vem trazendo, né? É o seguinte: é ser fiel até a morte, né? Então, aí aqui, você já tocou no ponto aí. Às vezes, Diogenes, os filhos, esposas, no caso aqui o rei foi duro, né? Até porque era uma lei dos médios do Persa, né? Se um componente errasse, a família pagava por isso. Sim. Mas quantas vezes um erro de um pai ou enfim, né? Os filhos pagam, né? Muitos. As consequências, né? Vêm para a família, aquela coisa toda. Então, a gente precisa pensar nisso aí, né? Que ações eu estou tendo? Que decisões eu estou tomando? Será que isso vai afetar a minha família? Vai afetar quem eu tanto amo? No caso aqui dessas pessoas, por causa do mal que eles tramaram, diz que antes mesmo deles caírem ali, os leões já estavam famintos. Mas mostrando, na verdade, Deus permitiu que aquilo tudo acontecesse, né, para mostrar realmente que Deus havia livrado Daniel, né? Que não tinha havido nenhuma coisinha ali, né, as escusas, não. Eu pensando nessa parte de quinta-feira, eu lembrei do seguinte: todo o plano foi tramado em cima de uma lei, um decreto. Sim. Estabelecido para matar Daniel. Só que não tinha como mudar o decreto, da mesma maneira que não tinha como mudar o decreto do próprio estatuto dos Medo-Persas. Que se o gestor, se o varão, se o pai perde o seu poder, o seu status e morre, por
nesse crime hediondo, traição, a família também pereceria. Daniel em nenhum momento poderia fazer nada, porque a lei não pôde fazer nada para livrar Daniel da cova dos leões. Da mesma maneira que agora a lei não poderia fazer nada para livrar aquelas esposas e os filhos daqueles homens que traíram o rei. Então, esse não é uma situação de Deus permitir a morte, mas sim de uma lei que está sendo imposta ser seguida. Só isso. Então, Deus ele permitiu que a lei que havia em vigência naquele momento levasse Daniel para a cova. E Deus livrou. E Deus permitiu que a lei daquele momento também levasse por pena aquela família até a cova. Mas aquela família, por não crer em Deus e não ser parecido de Deus, salvou Daniel. O que eu tiro disso é importante o seguinte: nem sempre Deus vai livrar a gente das covas dos leões. Nem sempre o anjo vai fechar a boca do leão. Mas, até mesmo se morrermos por nome de Deus ou por acreditar em Deus, a vitória está certa. Porque um dia, lá na frente, todos esses que pereceram, como nós vimos ali em Hebreus capítulo 11, ali, a galeria dos heróis da fé, muitos ali pereceram. Foram homens de Deus, mas pereceram. Mas a promessa da vitória talvez não é agora, mas ela é futura. E Daniel, no momento que ele entrou naquela cova, que ele sabia que ali tinha leões esfomeados, ele não pensou na sua vitória naquele momento contra aqueles homens que tramaram contra ele. Ele pensou na vitória dele quando Deus voltar, quando Cristo voltar. Esse é o mais importante. Às vezes o Kenny tocou no ponto importante ainda agora. Nós estamos sendo realmente honestos, nós estamos realmente tomando as atitudes certas para não atrapalhar a nossa... Uma decisão agora não mudar alguma coisa no futuro. O importante da lição é que hoje nós temos a oportunidade de tomar uma decisão importante. O cara ouvinte também tem essa decisão importante a tomar. Nós devemos hoje mudar o nosso caráter à semelhança de um homem como Daniel, à semelhança de um Moisés, homens de Deus, mas principalmente à semelhança de Cristo, para que assim possamos enfrentar as dificuldades até a volta de Jesus Cristo. Gente, dava para comentar mais coisas aqui, que a lição muito gostosa, mas nós já quero fazer um comentário só sobre Sim. o tema da lição, que eu achei. Você acha interessante, né? Da cova dos leões para a cova do anjo. A cova é só o lugar. O que muda é quem está dentro, é a presença dos leões e dos anjos. Que nós possamos sempre viver uma cova ao lado de anjos e ao lado da pessoa de Cristo. Quando o anjo tá, quem toma conta é ele. Nem o leão pode. Pastor, ora pra gente, por favor, terminar, pastor Rogério. Tá bom, vamos orar. Maravilhoso Deus Pai eterno, obrigado Senhor pelos momentos que passamos aqui, ó Deus, com a Tua Palavra. Amém, pedimos Senhor. Pai Santo que Tu possa continuar abençoando a cada um dos ouvintes que temos aqui nesse momento e que nós possamos, Pai amado, sermos pessoas honestas e semelhantes a Cristo Jesus. Transforme, Senhor, a nossa vida, molde-nos de acordo com a Tua vontade para termos o Teu caráter. Amém. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Senhor. Amém. Gente, obrigado. Você que está aí sempre com a gente. Ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e compartilhe também aí com os seus amigos, né? E se você que está acompanhando a gente ainda não assistiu, acessa aí, ó, youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém. Vamos espalhar coisa boa, tá? Na próxima semana a gente volta e esperamos por você. Até lá, se Deus quiser. Tchau! Você ouviu na Rádio Novo Tempo, Código Aberto.